Já vi que a Ju tá aí, a Aninha, a Elaine, o Dani. Quem mais entrou aí que eu não vi? Alguém que tá com nome de empresa e eu não sei quem é. Oi, Rê, que bom que você tá junto. Se eu estiver falando muita besteira ou se estiver ficando muito chato, vocês mandem assunto por aí, tá? Bom, são 7h30, então vamos começar. Elaine, pode colocar sua pergunta aí que a gente vai tentando conversar sobre ela. Então, oi, Bru, que bom que você está aí, que legal, bem-vinda. Então, olha só, queria falar um pouquinho de design instrucional e eu acho que talvez seja melhor a gente chamar de design de aprendizagem por aqui, porque a gente confunde design instrucional, que é amplo, que é abrangente, que serve para tudo em educação, com design instrucional de e-learning, com a função de designer instrucional nas empresas de e-learning. É, embora eles tenham que usar essa ferramenta de design instrucional, ele é bem mais amplo. E eu separei aqui alguns temas para a gente poder falar, alguns assuntos para poder falar isso. Qual que é a diferença de design instrucional e design de aprendizagem? Para começo de conversa. Elaine perguntando se o design de aprendizagem aborda as questões das inteligências múltiplas. Na verdade, o design instrucional também aborda isso. Qual que é a diferença de um e de outro? Na verdade, eu acho que melhor para a gente é nem pensar que tem diferença. Design instrucional é uma metodologia criada em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, onde eles precisavam educar as pessoas que estavam em campo, tanto em educação básica normal, quanto no que eles deveriam fazer em campo, para não perder a guerra. E isso tinha que ser muito eficaz, tinha que ser muito efetivo. Então eles criaram uma metodologia que fizesse isso acontecer. Só que isso foi lá em 1945. De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu. E a gente já saiu da era do instruir. Então a gente está na era do promover a aprendizagem. Na verdade, desde lá de trás era assim, mas eu acho que agora a gente suporta muito menos quando alguém quer instruir a gente, quando alguém quer ensinar a gente. Oi, Sé, bem-vinda. Oi, Sam, vi que você entrou aí também. Então, quando a gente fala, quando eu estou transformando aí o design instrucional em design de aprendizagem, é meio que para trazer essa abrangência toda para esse tempo atual, que a gente de lá para cá já estudou muita coisa, a gente já de lá para cá, além da inteligência, o QI, que era o intelecto racional, a gente já entende que tem o quociente emocional, a gente já entende que tem inteligências múltiplas e a gente já entende que a aprendizagem funciona de determinadas formas neurologicamente. Então, essas coisas podem e devem ser consideradas. Por isso que eu penso em transformar o design instrucional, a gente começar a falar em design de aprendizagem. Ele engloba o design instrucional, sim, só que ele olha para o aprendiz como um aprendiz. E considerando isso, vai achar qual é a melhor ferramenta para que ele aprenda. Acho que isso também tem a ver com o conceito que foi desenvolvido por volta de 1970, que é o conceito de andragogia, que fala de aprendizagem de adultos. E a gente não ensina adulto. No máximo que a gente consegue fazer é estimular um adulto a querer aprender. Então, daí transformar o design instrucional, de um design que constrói uma instrução, para um design de aprendizagem, um design que constrói uma ferramenta, caminhos e meios de aprendizagem. Então, acho que essa é a grande... Não é nem diferença, na verdade, é um incorporar de uma coisa na outra. Por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Por enquanto, todo mundo que está por aí, de alguma forma, trabalha com educação. Com educação corporativa, na maior parte dos casos, das pessoas que eu vi que estão por aqui. E, efetivamente, educação, sendo ela corporativa ou não, ela tem que produzir resultados. Se ela não for a educação corporativa, ela tem que produzir um resultado para a sociedade. Né? Mas quando a gente fala de educação, e isso são coisas de longo prazo, mas quando a gente fala de educação corporativa, a gente precisa dos resultados agora. Você está perguntando se para líderes tem a mesma pegada, é na mesma? É exatamente a mesma. Eles também são gente. A questão, e é muito legal você estar perguntando isso, porque, na verdade, quando eu vou pensar nas funções diferentes, nos perfis diferentes que faz parte da metodologia, e a gente vai falar da metodologia aí,
A metodologia, ela considera exatamente isso, quem é exatamente esse público que está aí na minha ponta e o que é que ele precisa receber. Isso tem tudo a ver com o porquê que isso é importante. Por que é importante eu ter essa metodologia? Porque a gente faz um somebody love de reunir conteúdos, reunir informações e achar um jeito bacana de passar. E não tem nada disso. Na verdade, conseguir algum resultado com isso é pura sorte, né? E a gente não pode lidar com sorte. Se a gente lidar com sorte o tempo inteiro, pode ter o dia que ela não nos agracie, e isso vai significar a perda de um cliente. Vai significar a perda de um cliente porque vai significar o não resultado. Pior do que perder um cliente é você fazer um trabalho que não deu resultado. A gente fica frustrado com isso. Então, quando a gente pensa em design de aprendizagem ou design instrucional, a gente vai pensar numa metodologia que tem alguns passos. E tudo isso começa exatamente com entender o que é que está acontecendo. Entender o que é que está acontecendo, entenda que tem uma coisa bem importante aí. Não é ouvir o briefing que alguém te passou. Não, não é. Não é ouvir exclusivamente o RH, nem exclusivamente o gestor. É a gente ir lá, ouvir todas essas pessoas e mais algumas, investigar e perceber o que está por trás da fala das pessoas. Porque toda fala que eles trazem para a gente, ela vem recheada de um tanto de julgamentos. Julgamentos sobre o ponto de vista deles, e sobre a experiência deles, e sobre o que eles estão vivenciando ali. E às vezes muito influenciado pelo clima que está na empresa, ou no ambiente que esteja. Pode ser escola, enfim. E a gente precisa olhar o que está por trás desse julgamento. Então, quando eu falo que eu tenho uma metodologia, a gente tem alguns passos. O primeiro passo, e a gente vai tratar com muito mais detalhe desse passo amanhã, mas o primeiro passo é determinante, porque é ele que define para mim o que é que está acontecendo, qual é a real necessidade. É bem comum que as pessoas peçam para a gente uma ação para a liderança, uma ação para a formação de time, uma ação para a produtividade, para a gestão de tempo, E quando você está lá na sala de aula, você faz o seu melhor. E quando você está lá na sala de aula, você descobre que o buraco não estava nem aí, né? Sim, o diagnóstico, Dani, é o primeiro passo do design instrucional, que a gente chama de analisar o cenário. O diagnóstico. Analisar o cenário é fazer um diagnóstico com muita coisa. É a gente olhar cenário mesmo, né? Onde é que aquilo está inserido, quem são essas pessoas, o que é que está acontecendo, qual é o problema e qual é a necessidade. E atenção para esse ponto. Qual é a necessidade não é o que alguém está pedindo para a gente. Qual é a razão deles terem esse problema. E muitas vezes no diagnóstico a gente para aí no que é que eles estão pedindo, onde é que está o problema, em resolver esse problema. O que a gente muitas vezes não faz é ir atrás do que é que está causando esse problema. Que é diferente de LNT. É diferente, porque LNT é quase que, vamos fazer uma lista de treinamentos para a gente fazer o orçamento desse ano. E eu acho que a gente hoje sofre com uma coisa que é excesso de oferta de treinamento, e com isso também vem uma quantidade enorme de treinamentos que são ineficazes, e uma série deles que também são inúteis, não são necessários. E a gente vive isso na sala de aula, seja na sala de aula, seja na plataforma de ensino à distância, que a gente não tem aderência das pessoas. Aí todo mundo fica pensando, mas qual vai ser a micagem que a gente vai fazer? Qual vai ser, sei lá, a pirotecnia que eu tenho que colocar? Qual é o game? Vou gamificar essa história, vou criar... E não é nada disso. O que acontece é que a gente está tentando criar uma cortina de fumaça para resolver o negócio. Grana sempre pega, Dani, e eu vou te dizer mais. Acho que muitas vezes a gente está gastando grana demais. É horrível falar isso, né? Mas acho que muitas vezes a gente está gastando grana no lugar errado. A gente faz um baita esforço para engajar as pessoas, porque simplesmente a gente não está resolvendo o problema delas. Então, lá no meu início, a metodologia inteira, ela começa exatamente com isso. Então, vamos lá. Vou dar uma geralzona da metodologia e vou dar uma parada aqui nessa parte inicial que é tão crítica. A gente começa com uma análise de cenário, que tem que ser muito bem feita. E aí eu tô falando dessa história. Vamos atrás do que é que está por trás dos problemas. Qual é a razão? O que esse povo realmente necessita? Talvez
ao fazer esse levantamento, a gente identifica que eles não precisam de treinamento. E a gente tem que ser corajoso o suficiente para falar, não, meu amigo, treinamento aqui não é o caso, né? Que talvez a gente perca esse job, perca esse dinheiro, mas a gente ganha coisas aí pela frente. Ou não, pode ser um treinamento, pode ser de outra forma. Minha segunda fase é, eu identifiquei qual é a necessidade do povo, eu identifiquei o que a empresa está querendo, o que o grupo está querendo, qual é o resultado que eu quero. Tá, vamos definir esse objetivo, mas a gente tem que definir claramente, né? E objetivo, claro, a gente pode usar a metodologia SMART, o que quer que seja, mas efetivamente é responder 5 perguntas. Quem tem que passar a fazer o quê, usando qual ferramenta, com qual performance, em quanto tempo? Se a gente conseguir fazer alguém responder essas 5 perguntas de forma clara e objetiva, nossa, 80% do trabalho está feito. Faz um review aí em todos os trabalhos que vocês fizeram e vê se a gente tem isso claro, ou se a gente não tem respostas do tipo sensibilizar as pessoas para a importância do trabalho em equipe. Ah, se o RH sabe vender isso para o CEO, muitas vezes não. Muitas vezes não, mas a gente tem que juntar o RH com o demandante interno dele para poder fazer essa fase. Se a gente não juntar esse cliente interno, o próprio RH fica perdido e a gente não ajuda ele a conseguir fazer uma coisa bacana. Fica um ciclo vicioso. Fiz análise de cenário, defini o objetivo, eu tenho que definir onde é que eu vou medir o resultado desse negócio. E o resultado desse negócio, na verdade, é fácil de medir. A gente tem grandes questões com como medir resultados de treinamento, mas essas questões acontecem porque a gente não faz a definição de objetivo. Nos próximos programas, a gente vai passar cada um desses pontos com mais calma, para ser mais fácil. Mas, efetivamente, quando eu determino o que é que eu quero que as pessoas passem a fazer, usando qual ferramenta, com qual performance, eu já estou determinando onde é que eu vou avaliar esse resultado. Não é simples assim. Agora, estas 3 tem uma sequência de formulários. Eu vou colocar isso no grupo Arquitetura de Treinamento, no Face, que eu acho que vai ajudar. Mas eu também amanhã quero construir com vocês uma coisa em conjunto, para a gente criar um mega formulário de análise de cenário. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa colaborativa que vai ser bem bacana. E tem também o livro que eu estou escrevendo. Ainda bem que a Aninha lembrou, porque ela é a pessoa que mais me cobra disso, mas é verdade, eu estou escrevendo isso, a gente deve ter isso em meados de março, possivelmente. Alguma versão dessa história aí já para começar a colocar no ar. E esses programas vão me ajudar pra caramba nessa história, porque a ideia é que eu vá pegando de vocês quais são essas dúvidas, o que é que pega para a gente poder fazer um livro bem assertivo. Só voltando, a gente tem lá análise de cenário, definição de objetivo e definição de onde eu vou medir resultados. Essa é a parte da metodologia que é a minha parte cérebro. É a parte onde eu defino o que é essencial dessa história. Tá também no curso de Arquitetura de Treinamento, que a gente vai ter turma no começo de março. A gente vai ter turma em Belo Horizonte em fevereiro, e acho que uma em março também, e em São Paulo em março também. Depois que eu faço essa parte cérebro, eu vou para a parte braço. Somente depois de fazer tudo isso é que eu vou pensar o que é que eu vou falar. E aí, gente, não é uma reunião de PowerPoint que eu já tenho legal, não é uma reunião de artigos que eu já tenho legal, de imagens que eu já tenho legal, e fazer um Frankenstein, Frankenstein é quando fica ruim, mas quando fica bonito é um patchwork. Então, não adianta nem fazer o patchwork, porque não é isso, tá? É escrever um texto único que sirva para aquela situação única. Depois de escrever esse texto único, aí a gente vai para a definição da forma. Se isso vai ser presencial, se isso vai ser à distância, se vai ser à distância eletrônico ou físico, se no presencial vai ser gamificado ou não vai ser gamificado, enfim, vai ter dinâmica ou não vai ter dinâmica, se vai ser tecnologia de conversação, enfim. Todas essas coisas, a gente nem pensa nisso no começo. Agora, vamos lá. Vou fazer uma pergunta e vocês me respondam com um coraçãozinho aí do lado se estiver certa. Na maior parte das vezes, quando alguém está pedindo para a gente uma demanda, já está mandando aí, ó, eu estou precisando fazer um treinamento de tal coisa, a gente já começa a pensar na dinâmica que a gente vai usar? É verdade ou não? Se for verdade, aperta aí do lado da pessoinha que vai aparecer coraçõezinhos. Alguém já apertou. Em geral, a gente pensa na forma antes de pensar no conteúdo.
Aí começa a capotar toda a história, porque a gente não pensa praticamente no que é o objetivo da história e no que é a real necessidade. Quando eu penso nessa real necessidade, que está lá na minha primeira fase de cenário, eu sou capaz talvez de fazer uma ação de treinamento que dure 2 horas e seja muito mais eficaz do que uma que dure 2 dias. Ah, puto, mas não vai ser sempre assim. Não, não vai ser sempre assim. Mas em muitas vezes isso pode ser real. E hoje a gente tem uma questão com todo mundo, e aí vou voltar na história do porquê que design de aprendizagem é tão importante a gente pensar nos processos de aprendizagem. A gente está numa era líquida. As pessoas são líquidas, as relações são líquidas, tudo muda muito rapidamente e se adapta muito rapidamente. Não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de outro processador aqui dentro. E quando eu tenho outro processador aqui dentro, o caminho de aprendizagem é outro. E é óbvio que a gente tem diferença de gerações, né? A geração do meu pai com a minha com a dos meus sobrinhos, que eu não tenho filhos, tem uma diferença. Mas não é só essa questão da diferença de geração. A gente está vivendo uma mudança considerável de funcionamento do mundo. Então, aquele gap que já existia de geração para geração está muito maior. Ah, para mudar essa lógica no cliente, o RH precisa passar a tocar esse pensamento? Precisa sim. E a gente precisa ajudar esses RHs a pensarem nisso. E também tem uma outra coisa que tem acontecido muito, com esses downsizes que estão acontecendo nas empresas, vamos cortar custo e tal, as empresas têm contratado muitos RHs júniors. Não são júniors de serem jovens, são júniors de não terem conhecimento. Então a gente precisa ajudar muito eles a pensarem nisso. Porque quando vem uma moçada bacana que é super conectada, é mais fácil do que quem ainda está pensando nos modelos antigos. E ainda tem isso. E quando eu falo júnior, realmente eu não estou falando de idade. Pode ser jovem e pode não ser jovem. Estou falando de experiência mesmo, de conhecimento. A gente precisa mesmo ajudar os RHs a fazerem isso. Mas também a gente precisa ajudar os RHs a descentralizarem essa função de aprendizagem, de estimular a aprendizagem. Porque mais do que nunca isso está no dia a dia. E a gente pode construir ferramentas, inserções, ações que são espalhadas diariamente. Ao invés da gente fazer aqueles grandes programas de longa duração, os programas, os leader trainings, os programas de gestão, essas coisas, tal, tá na hora da gente mudar. A gente pensa em 140 caracteres. A gente não aguenta mais ficar 8 horas com a bunda na cadeira. Sim, eles estão começando a usar o facilitador interno, porque isso reduz custo. Mas isso vai até a página 12. Porque se a gente tem. Porque assim, não dá para o cara fazer tudo. Então, se ele está facilitando o treinamento, ele não está realizando alguns trabalhos. Isso são ondas. Em algum momento, eles vão voltar a trocar essa história, vão começar a buscar fora de novo, porque está deixando alguns trabalhos internos de serem feitos. Então, é natural que isso aconteça. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode ajudar a qualificar esses RHs. Inclusive para que eles possam avaliar quando é que é a melhor opção, eles mesmos, correrem um programa interno ou quando é necessário buscar alguém de fora. Sobre social learning, eu super acredito nisso, super acredito. Eu acho que é o caminho. Na verdade, ele já acontece. O que as empresas podem fazer é aproveitar a existência dele. E o que muitas delas acabam não fazendo. Para quem não está familiarizado com o termo e o que é o social learning, é justamente a aprendizagem colaborativa usando algumas redes. Essas redes não são necessariamente as mídias sociais que a gente conhece, mas elas podem inclusive ser internas. Você pode ter uma Wikipedia, por exemplo, é uma ferramenta de social learning, e você pode ter ela internamente, que seria sensacional. Isso é o melhor dos mundos para a gestão de conhecimento dentro de uma corporação. Você já pensou as pessoas irem alimentando? Olha, eu coloquei lá, tal processo é tal coisa, aí alguém vai lá alimentando que a gente já mudou, que a gente já alterou, que isso daqui poderia ser melhor. Olha que sensacional. Aí essas pessoas saem da empresa e o conhecimento continua lá. Né? Não é que essas pessoas passem a ser dispensáveis, ao contrário, quem multiplica conhecimento nunca é dispensável. Se as academias entram na história aí também, eu acho que as academias estão com o modelo mais antigo.
a menos que elas ajustem aí os seus formatos. Acho que se a gente mantiver as academias com os formatos anteriores, não, mas a gente pode atualizar essas academias, como qualquer outra academia. Não tem CrossFit hoje em dia? Não tem Zumba? Lá atrás era jazz e era musculação. A gente pode, usando o mesmo nome, que não tem necessariamente muito a ver, mas a gente pode sim atualizar o que tem dentro da academia. Se eu não atualizar, aí eu tô naquele modelo antigão. E aí, cara, são muitas horas, é muito tempo. A gente vive essa pressão das pessoas na sala de aula. O que que eu tô fazendo aqui? A única coisa que pode, e por que que eu defendo tanto a história do design de aprendizagem? É porque essa metodologia me permite enxergar o que é realmente necessário, parar de ficar repetindo as coisas como um papagaio e querendo enfiar as coisas na cabeça das pessoas que estão vivenciando coisas diferentes. Então, poxa, as empresas que pedem para tropicalizar, ainda que tem uma coisa, porque tropicalizar não é só traduzir, né? A gente pode dar uma adaptada. Quando eles pedem para tropicalizar, ainda que se ajuda. Mas muitas vezes os caras pedem só, falam tropicalizar, mas eles pedem só para traduzir. E a gente tem que melhorar essa história. O que que nos impede de conseguir melhorar isso? É não fazer um diagnóstico tão claro, não fazer uma análise de cenário tão clara, que nos dê argumentos para justificar uma proposta diferente. Essa é uma coisa. A outra coisa é não estar falando com quem realmente decide. Muitas vezes a gente está falando com um intermediário. Então a nossa conversa tem que ser com quem de fato decide. Tem que envolver mais lideranças, tem que envolver o CEO quando for preciso. Porque às vezes eu estou falando com alguém no meio do caminho que não me ajuda. Então, quando a gente fala de metodologia, eu começo a falar de algo mais consistente. Algo que tenha passo 1, passo 2, passo 3, com evidências de todos eles, evidências suficientes que me ajudem a argumentar por que isso e não aquilo. Porque aquilo lá vai funcionar e isso daqui não. É óbvio que eu posso argumentar e o cara ainda assim falar, tá, mas eu quero do meu jeito. Ok? Mas uma coisa é a gente fazer desse jeito porque foi um top-down depois de longas discussões, e outra coisa é a gente fazer desse jeito lá o que pedem pra gente. Tem uma grande diferença nisso. E o nosso principal problema para argumentar isso é justamente a gente não ter método para trabalhar. O brasileiro não é afeito a metodologias, né? Então, trabalhar com isso pode parecer mais longo, quando a gente fala assim, olha, análise de cenário, definição de objetivo, definição de avaliação, construção de conteúdo, de forma, entrega e avaliação, coisa pra caramba, pode parecer muito longo, mas na verdade não é não. Na verdade é um longo caminho curto. Você gasta um tempinho considerável ali na análise de cenário, na definição de objetivo, em conjunto com o cliente, porque isso, obrigada, lindo, porque isso não é uma coisa que a gente faça sozinho. Se a gente fizer sozinho, a argumentação vai ser dificílima. Então a gente gasta um bom tempo nessa análise de cenário e na definição de objetivo, eu diria na redefinição de objetivo, porque normalmente eles vêm com um e vai ser outro, né? Gasta-se um bom tempo nisso e você economiza muito tempo no resto. Você economiza muito tempo na refação, não vai ter refação, né? O que você tem de correção de material tal é muito menor. Mas é fundamental a gente ter o envolvimento do cliente, do decisor, nessas duas primeiras etapas. Então, o que eu acho assim que a gente espera com design instrucional, com institucionalizar, colocar de verdade essa metodologia dentro das empresas e dentro dos nossos trabalhos? O que a gente espera com isso é conseguir, de fato, um trabalho consistente que a gente tem que se esforçar menos para fazer. Porque quando a gente não tem muitas informações ou quando a gente tem uma informação truncada, quando você chega na sala de aula, você descobre que não era nada daquilo. E aí você tem que conseguir fazer um rebolation. E se você tem uma boa formação, um bom background, você tem bons repertórios na sua cabeça, você até consegue fazer lá um somebody love e se adaptar na hora para aquela turma. Mas quando você tem que replicar isso para 80 turmas,
Tudo bem, uma turma não vai ser exatamente igual a outra porque as pessoas são diferentes. Mas você não pode ter conteúdos absurdamente diferentes. E se a gente deixar para construir o conteúdo dentro da sala de aula, porque ele não foi bem construído fora, porque a gente não identificou a necessidade claramente, a gente vai ter um esforço enorme. Cada treinamento vai ser com muito esforço. Ao invés da gente aproveitar e colocar esforço só em fazer ele fluir melhor, a gente vai ter que colocar esforço em conteúdo dentro da sala de aula. Então, quando a gente usa essa metodologia, a gente trabalha para evitar isso. E quando a gente evita isso, a chance da gente ter resultados é maior. E mais do que tudo, e aí, Elaine, você que está aí, especialmente para você, que está fazendo a tese de mestrado dela em cima de avaliação de resultado de treinamento. Quando eu faço a definição clara e objetiva do objetivo da ação instrucional, da ação de aprendizagem, automaticamente a gente já define onde a gente vai medir o resultado. Quantidade de gente na sala? Fácil. Na verdade, é bem o contrário. Se eu tenho a necessidade de ter... Daniel está perguntando para quem não viu aí se a gente fala sobre quantidade de pessoas na sala de aula. Se eu, lá na minha análise de cenário, identifico que as minhas turmas terão... primeiro, eu identifico que a minha ação vai ser presencial. Veja, isso é uma coisa que a gente vai definir só lá na frente, mas eu posso ter lá um cheiro de que minha ação será presencial. E que eu vou ter, não vai ter jeito, eu vou ter que ter 40 pessoas na sala de aula. Veja, o caminho é inverso. Com 40 pessoas na sala de aula e sendo sala de aula, qual vai ser o melhor meio que eu vou utilizar para que isso seja efetivo? Percebe? A gente começa uma construção de pensamento diferente do que a gente faz hoje. Hoje a gente briga para ter 20, 25 no máximo. Nossa, 30 se tiver, porque estrangula o facilitador. E a gente, em geral, nem pensa que eu poderia utilizar uma outra metodologia dentro da sala de aula e me permitir ter 100 pessoas na sala de aula. Então, esta é uma informação lá do cenário. Por isso que a gente não pode começar com o programa na cabeça, a gente não pode pensar com a dinâmica na cabeça, com o formato na cabeça, porque isso me impede de criar o melhor formato para que aquelas pessoas consigam atender suas necessidades, que elas consigam aprender o necessário para performar o que é preciso. Então, daí vem que cuidar dessa metodologia, seguir essa metodologia, é o que me ajuda a fazer isso, a não cometer esse engano. A gente, em geral, fica tipo o cachorro correndo atrás do rabo, não para nunca. E sempre, no fim, com uma grande dúvida, será que isso deu certo mesmo? Será que isso vai? Será que as pessoas... Porque assim, minha parte eu fiz, eu dei o meu melhor, eu dei o meu sangue, mas será que as pessoas vão levar para a prática? Será que vai dar resultado? No fundo, vocês sabem que a gente fica com essa dúvida aqui atrás. Mas se eu cuidar, a gente pensa na forma, exatamente, essa é a questão. Esse é o nosso grande engano. Não posso pensar na forma primeiro. Eu costumo dizer, se o ADIE é engessado? Não, o ADIE não é engessado, não. Na verdade, o ADIE é bem amplo. Para quem não conhece, a ADIE é uma dos primeiros desenhos de design instrucional, primeiros modelos. Em design instrucional, você tem um conjunto de modelos. Esse modelo que eu falei para vocês, que tem lá os 6 passos, inclusive, ele se baseia no ADIE. Tem modelos muito mais novos, muito mais modernos, tal, que se usa especialmente nos Estados Unidos, mas lá eles já avançaram muito na história. Então, eles estão em outro estágio de conversa. A gente pensa na forma antes de pensar no conteúdo. E o ADIE não engessa, na verdade ele é bem amplo, ele fala dessa análise, ele fala desse desenvolvimento, ele fala de você implementar, de você avaliar, só que o que tem dentro disso você pode usar uma série de ferramentas, então ele não é engessado não, acho que ele é um bom guia pra gente. Sim, precisaria ter uma aulinha particular pro contratante, seria legal, mas eu diria que se a gente envolve ele no processo de análise de cenário, ele começa a enxergar coisas que ele não tinha visto antes. Então, a gente consegue ajudá-lo
a se desenvolver sem que a gente faça uma ação objetiva, direta para isso. Ele vem junto. É importantíssimo ele estar com a gente. É, e só para a gente, ó, já deu nossa meia hora, mas só para a gente ir adiante com essa história e deixar aí os próximos passos para a gente continuar construindo essa história nos próximos programas, vou aproveitar que alguém falou de... Oh, que peninha! Que alguém falou de ADE. O modelo que eu uso, eu, na verdade, juntei uma série de modelos de acordo com o que é mais adequado para o nosso mercado brasileiro. E a principal diferença que ele tem dos modelos americanos e europeus é que eu separo construção de conteúdo e construção de forma. Porque a gente aqui é muito intuitivo e a gente vai muito para a forma antes do conteúdo. E aí o que a gente faz é que a gente tenta adaptar o conteúdo para a dinâmica que a gente tinha pensado, para o jogo que a gente tinha imaginado, enfim. E aí a gente corre o risco de estar entregando o conteúdo errado. Então, eu separo essas duas coisas para a gente poder dar uma atenção especial para conteúdo, para o design de conteúdo, para depois a gente poder dar a forma que quiser. Queria saber, o que vocês acharam dessa conversa até agora? Vocês acham que vale a pena a gente continuar essas conversas amanhã e depois? A minha ideia era amanhã falar exclusivamente da primeira fase de análise de cenário e depois de amanhã a gente falar de definição de objetivo e avaliação de resultados. E aí a gente vai passando cada uma dessas fases, para a gente explorar um pouquinho mais dessas fases, para a gente poder ir praticando. E eu queria ir trocando com vocês informações, sei lá, perguntas, formulários, essas coisas assim. Vocês acham que vale a pena isso? Estou vendo que tem um sim, 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 foi legal. Agora eu vou dizer uma coisa. Depois disso, tem uma outra coisa que eu quero falar, que tem a ver com a forma, que é transmídia. Agora é uma coisa bem maluca, porque quando a gente fala da construção de conteúdo, para depois pensar na forma, vou só dar uma palhinha de um assunto que vem aí pela frente, para a gente ficar mais curioso ainda. Quando a gente fala de conteúdo e depois da forma, existe o que a gente chama de OSMO, que é One Source Multiple Users, que é eu pego um texto e dou diferentes formatos para ele, sala de aula presencial, e-learning, um jogo, tarará, e eu tenho storytelling transmídia, que é eu tenho um conceito central e eu vou contar a história em diferentes mídias e eu vou contar elas de formas independentes, ou seja, eu crio um game que para eu jogar esse game, eu não preciso ter lido o livro. E se eu assistir o filme, eu também não preciso ter lido o livro. E se eu ler o livro, eu não preciso assistir o filme. Na verdade, cada peça é muito inteira. A gente já usa esse conceito, que é um conceito de Lego, na construção das trilhas de aprendizagem, mas a gente hoje começa a ver isso de uma forma que a gente chama de transmídia, que é cruzando todas as mídias, de tal forma que esses conceitos eles existam, ele seja único, e eu não preciso usar todas as mídias para entender, eu posso usar um e entender. Mas esse é um assunto que eu queria falar depois da gente explorar bastante design instrucional. O que vocês acham disso? Se vocês acham que é legal, aperta a pessoinha que tem aí do lado, tá desse lado aqui de vocês, ó, que aparece coraçãozinho. Aí eu descubro se é pra gente fazer isso ou não. Legal, legal. Joia, joia. Então tá, gente. Então acho que por hoje é isso. Tem assunto para ficar falando umas 25 horas sem parar. E se deixar eu falo 25 horas sem parar. Vocês acham que foi bacana, que tá valendo? Para a gente continuar esse assunto então amanhã. Amanhã a história vamos focar nessa análise de cenário. E aí eu queria pedir para vocês uma coisa. A gente tem um grupo lá que é o Arquitetura de Treinamento, que está no Face. Algumas pessoas estão num grupo desse no WhatsApp. Tem gente que tem meu Facebook, enfim. Eu queria lançar aqui uma pergunta. Mesmo horário amanhã, 7h30. Queria lançar uma pergunta. Qual informação... Pensa aí e escreve para mim. Putz, que pena que você está perdendo a conexão, mas o vídeo vai ficar no ar por 24 horas. Dá para assistir depois. A pergunta
que informação que você fica descobrindo depois que você fez o treinamento, que você construiu, que você descobre no meio do caminho, e que se você tivesse descoberto lá no começo, você teria te poupado trabalho. Lanço essa pergunta para vocês. Manda aí para mim nos grupos, no Face, onde vocês quiserem mandar, porque eu acho que essas perguntas podem ajudar a gente a construir um mega formulário de análise de cenários. Tudo bem? Adorei ter vocês aí, acho que eu gostei da conversa, não sei se vocês gostaram tanto quanto eu, porque eu vi que as perguntas foram bem legais. E um beijo grande para vocês e até amanhã. Tchau!